Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Perguntas de número 80. Olha só, chegamos a essa versão graças a vocês que enviam as perguntas para a gente aqui passar informações, né, na forma de respostas, ok? Então fica até o final do vídeo, são 5 perguntinhas bem interessantes, ok? Respondidas de uma forma bem simples, numa linguagem bem simples. Ó. A primeira pergunta, encaminhado pelo Samuel, ele deve ser novo aqui no nosso canal. Ele me pergunta qual a grande vantagem da porosidade do substrato para plantas em vaso, né? Plantas cultivadas em vasos. Olha, Samuel, é uma pergunta bem comum, né? Na verdade, eu fiz já uns vídeos sobre várias partes das plantas. Se você puder assistir, seria interessante. Principalmente a que eu falo, né? De qual a função das raízes das plantas, tá certo? Então, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar e assistir, seria bem interessante, tá certo? As raízes são órgãos das plantas que são basicamente têm a função de absorção de água e nutrientes, mas elas são partes das plantas que principalmente respiram. Como você, como eu, nós respiramos, a gente precisa de oxigênio. E a porosidade é o que vai dar esse oxigênio para que essas plantas consigam realizar as suas respirações. Então, num substrato que você tenha pouco porosidade ou num substrato que fique encharcado, essas raízes vão deixar de respirar e vão morrer asfixiado, ok? Vão morrer afogado, né? Então, é por isso que a gente sempre comenta na importância né, da porosidade, tá? Principalmente para a sobrevivência das raízes e para que essas trabalhem conforme a necessidade das plantas em si, ok? A segunda pergunta, encaminhada pela Virgínia, tá? Ela me pergunta por quanto tempo ela pode armazenar sementes, né? Olha, Virgínia, vai depender de espécie para espécie, ok? E também condições das sementes e em qual situação você vai armazenar sementes, tá? Eu já fiz um vídeo, aliás, acho que foram 3 ou 4 vídeos. Eu vou deixar um vídeo aqui, tá? Sobre como é que você pode armazenar sementes, entendendo melhor as sementes, tá certo? Então, vai depender muito de espécie para espécie. Por exemplo, né, eu tenho trabalhado muito com sementes de cactáceas e algumas sementes, né, elas duram por anos, tá? Então, se você conseguir coletar, trabalhar direitinho com essas sementes e armazenar em condições corretas, eu consegui armazenar sementes de algumas espécies de cactáceas, tá? E elas germinaram muito bem após 4, 5 anos, né, de armazenado, ok? Então vai depender muito de sementes para sementes, tá certo? Se você puder assistir esses vídeos que eu deixei aqui, tá? Vai ser bem interessante, tá certo? A terceira pergunta, enviado pelo Cássio de Goiás, ele me pergunta se o Ivomec é um produto utilizado como carrapaticida, tá? E controle de vermes, né? Em gados. E ele pergunta se isso pode ser aplicado também em plantas, né? Principalmente como acaricida.
Olha, Cássio, é uma pergunta até difícil de responder, tá? O produto específico, né, o produto principal do Ivomec, ela também é constituído nos principais aí acaricidas para as plantas. Agora eu não sei a concentração, né, muito menos se tem alguns outros produtos envolvidos para ação animal, tá? A gente está falando aqui no nosso canal é plantas, tá certo? Então, eu já vi pessoas fazendo isso e tendo sucesso, ok? Mas aqui eu não tenho condições de falar para você porque eu nunca fiz isso, tá? Eu sinceramente já tinha escutado isso, mas teria que fazer, digamos assim, alguns testes para isso. Eu nunca fiz esse teste, eu vou ficar devendo essa resposta para você, tá certo? Eu comento aqui de algumas outras formas alternativas de controle, principalmente do ACA. Não sei se é esse o seu problema momentâneo, né? Mas se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Algumas formas alternativas de você fazer o controle dos ácaros nas plantas. Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. A quarta pergunta é enviada pela Carolina de Minas Gerais. Ela me diz que tem utilizado somente o pó do carvão vegetal como substrato para a germinação das sementes. E ela me pergunta se isso é correto. Não tem problema nenhum, tá? Desde que você tenha o pleno conhecimento desse material, tá? Esse material, mesmo sendo pó, né? Ela não tem, digamos assim, uma capacidade de retenção de água elevada, ok? E na fase da germinação, a gente sabe que as plântulas, mesmo as sementes, né, em germinação e as plântulas, precisam de uma condição um pouco diferente das plantas adultas, ou seja, elas não podem, digamos assim, ter falta de umidade, né? Tá certo? E principalmente pós-germinação, ela não pode também ter falha na parte da adubação, ok? Na verdade é um complexo, né? Não é só isso, né? Precisa também ter a luminosidade necessária, porque senão as plantas estiolam, né? Tá? E principalmente na parte nutricional com relação ao substrato somente com carvão vegetal, eu fico um pouco preocupado talvez pelo problema, né, delas reterem os nutrientes. Então você vai ter que trabalhar um pouco, digamos assim, com um pouco mais de cuidado com com a sua adubação, você está entendendo? Então é possível, sim. Eu já vi pessoas produzindo vários tipos de plantas, né, somente no pó de carvão, tá? Desde que não seja cinza, né? É o pó do carvão moído, né? Então é possível sim. Eu já fiz alguns vídeos sobre a germinação de plantas, né? Mas não especificamente no carvão. Se você puder assistir, né, vai te dar maiores, digamos assim, entendimentos sobre esse processo, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar no izinho, você pode depois clicar no vídeo que você queira assistir. A quinta pergunta, encaminhado pela Cíntia, ela me pergunta qual seria a validade do bocashi confeccionado. Você deve ter assistido meu vídeo sobre produção de bocashi, ok? Para quem está assistindo, tá chegando agora, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, eu falo sobre como você pode produzir o seu bocashi na sua casa, tá?
Tem alguns cuidados, né? Mas se vocês puderem assistir, seria bem interessante. O bocache, esse bocache pastoso, Cíntia, no momento que você armazena, tá certo? Tem que ser na forma, digamos assim, evitando a entrada do ar, né? Você pode armazenar, por exemplo, como eu já fiz em câmara fria, e a gente usou esse bocache, né, armazenado 3, 4, 5 anos e ela não perdeu a sua eficiência, tá certo? Essa forma da gente confeccionar o bocache na forma anaeróbica, como eu mostro, né? Ela acaba mantendo as suas propriedades por um longo tempo, justamente porque ela fica numa forma, tá? Digamos assim, sem oxigênio e com isso, tá? Você não tem percas, né? Você evita de ter percas de nutrientes, tá? Por volatilização. Se for esse bocache que você me pergunta, ela pode ser armazenado por muito tempo, tá? Existem relatos, né, em que as primeiras pessoas que começaram a produzir o bocache, né, deixaram assim esses bocaches por vários anos, né, para depois começar a utilizar, tá certo? Então, e eu tenho feito isso, né, com um resultado muito bacana, tá? Então vale a pena assistir o filme, assistir os filmes de bocache que eu falo aqui, tá? Para você entender melhor, tá? O funcionamento ideal desse bocache juntamente com as plantas, ok? São 5 perguntas encaminhadas por vocês, tá certo? Se vocês puderem me enviar, tá? As suas dúvidas, as suas sugestões, a gente agradece. O canal cresce muito com isso, porque eu posso saber qual a dúvida, né? Qual os principais problemas que vocês estão tendo para eu poder passar aqui para o pessoal, tá certo? Se vocês puderem, né? Clique no joinha, tá certo? No like. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. E o YouTube, não sei porquê, mas está tirando vários inscritos do meu canal e de outros canais também, ok? E eu tenho visto a gente perder mesmo o número de inscritos, tá certo? Por isso eu conto com a sua ajuda, ok? Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Tá? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, nós dedicamos um espaço, né, para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Torres de Melo. Esse lar acolhe, né, principalmente velhinhos e velhinhas, né, que praticamente são abandonados, né, e essa entidade dá toda assistência a eles. Então, se você puder doar alimentos não perecível, até mesmo perecível, tá, roupas usadas, ok, tudo que você puder doar, tá, esta entidade agradece, ok? Conto com a sua ajuda. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.